Filho. Glória a Deus. Amém, queridos? Fica fácil depois desse louvor, maravilhoso estar aqui. Como é bom ter pessoas que oram por você. A pastora Michele pediu para compartilhar uma palavra com vocês a respeito desse momento que é quase um ritual, né, nas igrejas. É um momento em que a gente fala sobre dízimos e ofertas. E para mim é uma facilidade muito grande falar de dízimo e oferta, porque eu vivo isso todos os dias, desde que eu conheci Jesus verdadeiramente. Então, realmente muito fácil. Essa palavra que eu vou ministrar para vocês deve ter mais ou menos uns 10 anos que ela queima no meu coração. E deve ter esse mesmo tempo que o Senhor me fala frequentemente sobre ela e me falar nesse dia de hoje. Eu falaria dela. Enfim, então acho que é algo muito precioso para todos vocês. Para a minha vida tem sido, já foi muito, já foi muito e ministra sempre. Então eu vou falar exatamente o que eu vivo sobre essa palavra. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Todo mundo conhece esse trecho da Bíblia, essa palavra. Ela é repetida nos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. É quando Jesus multiplica pela primeira vez os pães e os peixes. Todo mundo sabe de cor, praticamente, né? Muito precioso isso. Mas eu quero ler com vocês um trecho de João 6 e depois vamos falar algumas coisas. Vou tentar limitar um pouco, apesar de ser difícil também. Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo da festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, o André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: graças o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes, pois que todos receberam o suficiente para comer. Disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Nesse momento da vida de Jesus, os outros evangelhos trazem peculiaridades muito diferentes nesse momento. E alguns falam que Jesus atravessou de barco, outros falam que ele seguiu o caminho, outros falam que foi os discípulos que perguntaram sobre o que eles iam comer. E aqui João fala que foi o próprio Jesus quem pergunta a respeito do que aquele povo ia comer. De fato que nada disso parece importar tanto, já que difere na cabeça de cada um deles. Talvez é como cada um viveu aquela cena e eles conseguiram transmitir isso para o papel de alguma maneira. Mas de fato o que rege o acontecimento em si está presente nos 4 evangelhos e não tem absolutamente nada a ver com a pergunta e muito menos com... tem a ver com a pergunta, mas não tem nada a ver com o que eles trazem de diferente entre eles. De fato, o que está no centro dessa mensagem é um jovem que tem 5 pães e 2 peixes, que possivelmente ele estava preparando algo para a Páscoa que estava para acontecer.
E é o momento em que Jesus se distancia por algum motivo para descansar ou para ter um tempo com Ele, com o Pai. E ele percebe que a multidão não dá paz para ele. A multidão corre atrás dele e ele precisa providenciar alguma coisa para aquele povo comer. Mas ele já sabia o que ele ia fazer. A palavra do Senhor diz que ele já sabia. E ele pergunta para desatar algo no mundo espiritual. E é aqui que eu quero chegar com vocês nesse momento. Pode parecer um ritual religioso esse momento do dízimo e das ofertas, mas se você tiver esse momento como um momento de libertação para a sua vida, um momento em que a sua mente vai desatar, você nunca mais vai viver esse momento como algo ritual religioso. Não cabe mais dentro da igreja do Senhor que vive o propósito, o pensamento de que esse momento é um momento para a igreja roubar, é um momento para o pastor usufruir, é um momento, enfim, não só aqui onde vocês conhecem abertamente a vida dos pastores, mas em nenhuma outra igreja. Nem a mais rica, nem a mais pobre, isso já não cabe mais. Porque, querido, a gente é muito pequeno diante dessa pandemia que a gente está vivendo, não tem nada mais nítido para a gente do quão pequeno nós somos diante do poder do nosso Deus. Um vírus que não é nada, consegue parar o mundo do jeito que parou ou está parando. Imagina o que é a gente diante disso. Não é nada, entende? Nós não somos nada. Então a gente precisa ter essa consciência, porque esse pensamento maldoso é um pensamento que rouba o milagre de Deus na sua vida. É o pensamento que rouba a bênção na sua vida. Esse menino, ele sabia de onde ele estava, ele não se preocupou com os 5 pães, ele não se preocupou que era pouco, igual o próprio discípulo. Os discípulos que viviam o milagre, eles se preocupavam se o dinheiro ia dar ou não. Ele se preocupava se a comida ia dar ou não. E esse menino não se preocupou e ele se dispôs. Justamente porque o reino de Deus é um reino coletivo e não é um reino individual. Não cabia naquele momento aquele menino ficar com 5 pães e 2 peixinhos para ele. Possivelmente era muito para ele. Possivelmente aqueles 5 pães não era só para ele. Os pães daquela época não eram pãezinhos tão pequenos. E por que ele tinha 5? É claro que era muito pouco para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e todo mundo comeu. Mas para aquele menino era muito. Mas ele pensou no coletivo, ele falou: não posso comer isso sozinho. Se vai dar para mim, para 2, para 3, não me interessa. Mas eu vou botar isso na mesa. Eu vou colocar o meu bem na mesa, meu tudo vai para a mesa. Então, esse momento não tem a ver com o que você vai trazer, tem a ver com o que você vai deixar aí. Entende? O milagre está exatamente com o que você vai deixar ali. O momento do dízimo, preste atenção nisso. O momento do dízimo, o dízimo, ele é a única coisa no mundo que iguala a mim e a você. Você já pensou nisso? Então, os mesmos 10%, não importa se eu dou 10% de 1.000 e se o pastor Fabiano dá 10% de 10, é 10%. É a mesma coisa que todo mundo vai dar. Todo mundo vai devolver para o Senhor a mesma coisa. Então eu sou igual ao pastor, eu sou igual ao irmão, eu sou igual a todo mundo. A diferença vai estar no que você vai deixar aí. Entende? A diferença vai estar onde está o seu coração. Se o seu coração está apegado no que ficou. Sabe aquele momento, eu me recordo disso nas igrejas que tem salva. Sabe o que é salva? Aquela cestinha que passa na mão de todo mundo. Eu me recordo de ficar indignado logo com meus primeiros passos com Cristo. Eu ficava indignado porque tinha gente que enfiava a mão no bolso, trazia aquele dinheirinho, com todo respeito, a gente brinca e fala que é dinheirinho de bêbado, sabe? Aquele dinheirinho amassado assim, enfiava lá no fundo da sala e deixava lá, totalmente constrangido pelo povo que ele colocou ali. Mas você sabe o que constrange o coração dessa pessoa? Não é o pouco que ele colocou, é não ter o entendimento de que se ele colocou tudo ou se ele deixou o coração dele no bolso. Porque 2 constrangimentos pode haver nesse momento. Se você colocou tudo, não cabe constrangimento, você trouxe tudo. Quem se lembra da viúva? Lembra da moedinha? Não tem como ficar constrangido em trazer uma
uma moedinha do Senhor quando a moedinha é o seu tudo. Então você tem que trazer com louvor, levantar-se, dar glória a Deus e falar: Senhor, aqui está tudo que eu tenho. O meu lanche de hoje à noite, o que eu ia comer amanhã, a minha conta de água, de luz, não me importa nada, porque eu estou na dependência do Senhor. Então não cabe nenhuma vergonha diante disso. Entende? Porém, cabe dois momentos de constrangimento. Quando você tira a nota de 2, mas a de 10 ficou, sendo que o Senhor te pediu a de 10. Esse é o momento em que você fica constrangido, não pelo que as pessoas estão vendo, porque não tem ninguém olhando para o que você está colocando no gasofilácio. Ninguém olha, ninguém sabe quem é aquele dinheiro que está lá dentro, de quem que é. A única pessoa que te constrange é o próprio Deus, mas não para te recriminar, é para te trazer para o arrependimento, porque você deixou o seu coração preso no que ficou no seu bolso. Entende? Então esse é o momento em que você tem a oportunidade de ser liberto de uma vez por todas e entrar para um mundo em que o reino é totalmente coletivo e que o que Deus traz na sua mesa não é seu, é do seu irmão, é nosso, é de todo mundo. E eu tenho certeza que é o que moveu o coração daquele menino naquele momento de repartir os pães e os peixes. O milagre não aconteceu quando Jesus pegou o pão. Ele já vinha fazendo um milagre desde muitos dias atrás. O milagre aconteceu no coração daquele menino quando ele colocou os 5 pães e os 2 peixinhos na mesa. Quem já colocou? Vem aqui, pastor. O milagre não acontece quando ela coloca o dinheiro aqui dentro. Entende? O milagre aconteceu quando Jesus pegou os pães e repartiu, e 1 virou 2, virou 5, virou 10, virou 15, virou 20 e sobrou. Certo? Mas o milagre começou a acontecer no coração dela quando colocou algo aqui dentro. Isso chega na mão do Jesus, do representante ou do anjo da igreja. O anjo da igreja começa a repartir, daí a pouco paga a luz, paga a água, paga instrumento, paga qualquer coisa que tiver que pagar, e etc e tal. E o dinheiro vai dando, e amanhã não sabe como vai pagar a luz, daqui a pouco Deus provê a luz, e aí depois amanhã não sabe como vai pagar a água, Deus vai prover a água, e por aí vai. Mas o milagre começou lá na sua casa, quando você saiu de casa e separou algo para trazer para o Senhor, e quando você olhou e falou assim: essa mão é muito grande para ir para o gasofilácio, vou levar a pequena. E aí você vem constrangido, aí chega aqui o Espírito de Deus te constrange, você participa de um momento como esse, em que o louvor te leva direto para o céu, desde a hora da primeira nota tocada. Você entende? Então, para você participar disso, a primeira não sentir isso não. Queridos, eu não senti, você nunca foi no show da Ivete. E o dia que você for, você vai ver que o que ela faz lá é infinitamente melhor em termos de qualidade, de instrumento, do que é feito aqui. Mas quando esse homem toca essa violona, quando ele bate a nota, os demônios saem, cara. Essa é a diferença. Entende? O que é feito lá é infinitamente melhor em termos de qualidade do que é feito aqui. Talvez é melhor do que qualquer igreja na terra. Entende? Mas a diferença está aqui. Esse homem que não tem, sei lá, nem quantos por cento do que a Ivete tem, ela não tem capacidade de te libertar porque ela canta. E ele é. Não por ele, mas pelo que ele está entonando aqui, pelo Deus que ele está vivendo aqui. Então isso é muito precioso para você viver no meio singular, onde o seu dinheiro importa só para você, entende? A gente precisa ter esse conhecimento, esse entendimento no coração. E é com esse espírito que eu quero que você se levante. Eles vão cantar mais uma música. E à medida que eles forem cantando, eu tenho certeza que é uma oportunidade para você se libertar. Não é para você ficar constrangido, é para você pegar o que você tem, colocar nesse envelope
colocar neste envelope e falar: Senhor, eu entendi essa palavra. Eu não quero mais, Senhor, que falte algo para eu trazer aqui. Deixa eu falar uma coisa antes da gente entregar. O dia que eu entendi essa palavra, eu entendi que eu sempre ia ter alguma coisa para trazer para o Senhor. Sempre. E aí tinha momentos que aquilo me constrangia tanto que eu não sei se isso vai chocar vocês de alguma forma, mas talvez seja algo, eu não estou lembrando disso, mas talvez seja algo para você. Eu já coloquei chiclete, eu já coloquei celular, eu já coloquei cordão de ouro, eu já coloquei, não falando de valor, eu já coloquei trailer, eu já coloquei chiclete, e pasme. Eu participava da contagem do dinheiro nessa igreja. E me recordo nesse dia que eu não tinha nada, eu comia miojo. É a minha moedinha. Eu não posso deixar de participar dessa palavra. Eu não posso deixar de comer nesse pão de jeito que está aqui no tudo. E botei. E peguei aquele gasofilácio, depois da mensagem, levei para essa linha e estou lá botando. E junto comigo participava um dos pastores, que era o braço direito desse pastor líder. E aí a gente está lá e ele abriu esse envelope e ele começou a ficar emocionado porque ele saiu de casa com vontade de chupar um chiclete. Você entende o que é o reino? Você entendeu? Ele abriu e ficou constrangido com o Senhor, que ele não tinha o chiclete. Deus proveu para ele o chiclete. Você entende o nível da palavra? Do que é o reino coletivo? Então, queridos, debaixo dessa palavra é que eu quero que você levante esse papel. Nós vamos orar. Você vai trazer, antes de trazer, eu quero que você coloque o seu pensamento no Senhor e diga para Ele que você entendeu essa palavra, que você quer participar desse reino coletivo e que você não quer mais deixar o seu melhor para trazer o que não é o melhor para o Senhor. Faça isso com entendimento. Quando eles cantem, vocês podem trazer, orando e entendendo que essa palavra vai libertar o seu coração. Amém, Jesus. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, essas ofertas, esses dízimos, debaixo dessa palavra, Pai, debaixo do mesmo Espírito que foi alimentado. Eu já fui tão alimentado nessa noite. Ele é tão bom. Está vendo que você precisa estar aqui com o corpo? Tantas revelações que o Senhor trouxe para nós até. O louvor liberta, o louvor transforma, e a palavra do Senhor foi enchida. Ah, Deus, como é bom. Como é bom, como é bom saber que o Senhor está. Como o Fred ministrou, ele vem fazendo milagre. Desde a hora que você decidiu vir para o culto, aonde Satanás falou que eu vou matar ele antes disso, mas o Senhor trouxe um decreto do céu, dizendo: não, eu tenho uma mesa. Tem uma mesa para você aqui. Tem uma mesa preparada para você aqui. Tem uma mesa para você na sua casa que está disposto a fazer esse momento culto. Não é ligar de qualquer maneira o aparelho. Não, é você que está disposto a fazer esse momento culto.
tua voz está neste lugar. E nós queremos vigiar com o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Vale a pena servir o Senhor. Você pode glorificar Jesus. Você pode agradecer tantas orações que você achava que talvez nem tinha mais jeito, mas Ele é fiel, querido. Te agradecemos, Senhor, pela tua voz. Aleluia. O reino, querido, quando o reino tudo fala para Deus. Meu filho, coloca em Mateus 7, 13, 14. Uma das grandes revelações que eu achava que eu ia trazer hoje. O Espírito Santo está com frente também. Falei, Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele não precisa de mim, de você. Por isso que tem que ser um prazer você estar na casa do Senhor. Tem que ser um prazer você deixar ser usado por Ele. E eu estou muito feliz porque Deus está comunicando. Não importa quem está aqui, importa que Ele está, amém? Diz a palavra do Senhor em Mateus 7:13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Querido, eu quero trazer para você agora um momento de reflexão. Feche os seus olhos e pense numa porta. Os meninos não conseguiram, não? Não deu ruim de vez? Tá vendo? A revelação foi tão forte. E aí, querido, eu quero que você feche os olhos e pense na porta. A porta é estreita. Mas a porta tem uma dimensão. Eu quero que o Espírito de Deus mostre uma porta para você. Agora eu quero que você ouça o Espírito Santo falando com você. A porta é do seu tamanho. Vira para o seu irmão e fala para ele: a sua medida é só sua. Sabe o que o Senhor está dizendo? Em João 10 diz: eu sou a porta de Jesus. Então imagine Jesus sendo a porta agora na sua vida. Eu quero que você entenda que a sua medida de porta é só sua. E às vezes você olha para o seu irmão e você pensa: Senhor, por que está tudo certo na vida do meu irmão? Por que o meu irmão não tem que abrir mão de nada? E Jesus nessa noite diz para você: epa, a sua porta é só sua. Sabe quando você compra uma casa e você quer trocar a porta e você pega aquela fita aberta? Então faz assim, ó. Faz assim você. Faz assim. Essa medida é só para você. E por isso que você tem que parar de carregar o evangelho do outro, da igreja do outro, da vida do outro, da revelação do outro. E você precisa ter uma revelação sua. Sabe quando a medida do outro vai ser muito forte para você? Quando você não sabe, não conhece a sua medida. Quando você não sabe o tamanho da sua porta. Quando você não sabe quem está à porta te chamando. Aí você quer que todo mundo entre na sua medida. Todo mundo tem que ser igual a você. Todo mundo tem que sofrer igual a você. Todo mundo tem que falar igual a você. E Deus não pode usar um irmão que é diferente de você. Uma outra grande revelação que o Espírito de Deus trouxe para mim é que a porta é estreita para você não passar com nada. Fala para o seu irmão: você não vai passar com nada. E aí o Espírito Santo roubou a revelação dele mesmo, mas como é dele, ele pode dar para quem ele quiser. Eu quero te perguntar: a porta da viúva era quem? Era tudo.
tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele comeu e deu a todo mundo. Não é porque ele tinha 5 mais 2 que ele comeu mais do que ninguém. A Bíblia diz que ele entregou para Jesus. Ele deu para ele. A Bíblia não diz: não, Jesus, eu vou te dar 4 pães e 1 peixe, porque afinal de contas, se o Senhor não multiplicar isso, pelo menos a minha refeição eu tenho direito. Talvez ele nem imaginava que Jesus ia multiplicar, né, pastor Marcos? Talvez ele pensou: meu Deus, só os discípulos vão comer. Só vai dar para eles, não vai sobrar nada para mim. E nessa porta, querido, lembra da porta da viúva de Saré? Em que Elias disse para ela: vai lá e faz um bolo. E ela falou: mas eu vou morrer. É essa sensação quando você entra no reino, quando você começa a ser descortinado com a palavra de Deus. Você pensa que eu vou morrer sem esse pecado, mas eu vou morrer se eu tiver que trabalhar menos, mas eu vou morrer se eu perder alguma coisa, mas eu vou morrer se alguém bater na minha face e eu tenho que dar outra. E essa era a medida da vida. E pelo que eu estou entendendo, no reino do céu, Deus quer ir mais embaixo com a gente, mais profundo. Águas mais profundas. Eu pensei que hoje Deus ia botar água nos nossos artérios, mas eu estou achando que Ele quer pegar a gente, igual Ele pegou Jonas, e Ele quer jogar assim. E a porta da viúva ela não passou por nada. Abre comigo aí, meu filho, 1 Reis 19, 21. Eliseu, eu quero que você estude essa palavra. 1 Reis 19. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com o equipamento dos bois, cozinhou a carne e deu ao seu povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Querido, Eliseu era rico. Eliseu era filho de quem era importante. Eliseu tinha empregados. Eliseu tinha bois. Eliseu tinha posses. Eliseu tinha um nome. E ele pega tudo isso, ele sacrifica. E sabe qual é o entendimento que Jesus quer trazer para nós? Ele não vai mandar você fazer nada. Ele não vai aparecer para você fazer nada. Ele quer que você se doe. O anjo não chegou para Eliseu e disse: pega a sua junta de bois, queima ela, larga tudo para trás e vai seguir isso. Não, ele disse: peraí, profeta, eu tenho te chamado. Peraí, mas eu vou cortar. Eu vou entrar para a porta sem nada, porque eu sei que a porta é estreita. Eu não estou falando só de dinheiro, vocês entendem? Mas Deus também quer falar de dinheiro, porque Deus levantou o Fred. Eu estou te falando de algo que está de dentro para fora. De
de tudo. Menos que tudo não entra nesse reino. Há uma medida de Deus. É tudo ou mais que tudo. Lembra da mulher que pegou o vaso de alabastro e jogou no pé de Jesus. Jesus não mediu. Ela fez uma medida a mais. Medida a mais, ele aceita. Mas medida a menos, não. Sabe, não adianta você só vir na igreja se você não estiver vivendo isso na sua casa. Você não vai entrar no reino. Não adianta você aqui dar dízimo de 90% se você não tiver um entendimento, se você não querer ser outra pessoa, andar com outras pessoas. Porque talvez Deus vai te tirar pessoas. Ele disse: aquele que não deixar pai e mãe, pastor, eu tenho que ter errado com meu pai e minha mãe. Não. Mas às vezes você vai ter que deixar um conselho, vai ter que se afastar de certas amizades que não te fazem entrar para o corpo estreito. Sabe aquelas amizades que dizem que pode ficar assim? Deus te ama desse jeito. Querido, Deus chamar, não confunda Deus chamar com Deus te aprovar. Deus ama todos que estão no inferno. Deus te ama, claro. Até eu, como pastora, te amo. Os irmãos da igreja te amam. Isso não muda a sua vida, não. O que muda a sua vida é se você ama Ele. E se você ama Ele, você obedece os mandamentos. Aleluia. Tem um aviso do Senhor para nós. Em Gênesis 19, 17. Abre para mim. Sabe, nós chegamos até aqui, querido. Somos a igreja do Apocalipse. Estamos vivendo algo que o mundo não viveu. O mundo já viveu uma pandemia? Já viveu. Mas globalmente não. Porque se a pandemia chegasse no Brasil, ninguém sabia o que tinha acontecido lá na Itália. Ninguém sabia o que tinha acontecido no Equador. Porque quando a gente teve a pandemia da gripe, o mundo era cagado, não tinha nem televisão. Agora, querido, o mesmo espírito que está agindo no Brasil, o espírito da morte que está agindo no Brasil, está agindo no Japão, está agindo na Rússia. E você está sabendo. Nunca na história aconteceu isso. Havendo-nos levado para fora, ele disse: corra, para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a companhia. Fuja para o monte para que você não morra. Existe o recado de Deus na igreja. Não olhe para trás. Estou fazendo uma obra. Jesus está voltando. O avivamento está chegando. Não vire uma estátua de sal como a mulher de Ló. Não retroceda. Pastora, mas eu não estou aguentando. Avance mais um pouco. Nós não somos aqueles que retrocedem e deixam, como diz a palavra em Hebreus. Mas somos aqueles que avançam e encontram salvação. Está doendo, mas Ele está com você. Está difícil, aguenta mais um pouco. Está chorando. Como diz o louvor da minha época, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando os correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém precisar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito. Abra sua boca, queridos, os seus estão aqui. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor.
Não pegue nada, não pegue esse dinheiro, não pegue essa soberba, não pegue esse namorado, não pegue esse trabalho, não pegue essa ignorância, não olhe para trás, não pegue esse projeto, não pegue esse orgulho, não largue o seu marido. Mas a Cã desobedeceu. Ninguém está vendo. Nós estamos na pandemia, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Quando as pessoas se derem conta, acabou. O Senhor revelou tudo. A Cã e toda a sua geração sofreram. O Senhor mandou matar. Não entre na medida do Senhor. Saul andou na medida errada. Ele achou que por ser rei ele podia andar na medida de rei. Ele não entendeu que ele não foi chamado para ser rei. Ele foi chamado para ser filho. Você foi chamado para ser um filho em meio às situações difíceis. Você foi chamado para ser um Daniel na cova dos leões. Você foi chamado para ser um Sansão libertador. E por isso você não pode pensar como Sansão. Sansão queria andar na medida dos jovens da época. Ah, jovens, a palavra do Senhor diz: sois mortos e tendes vencido o maligno. Vocês são a geração que vão ficar para botar fogo nessa nação. Não queira viver na medida como Sansão viveu. Deus tinha uma medida para ele deu 15, ele queria viver na medida do mundo. Não, querido, para você não. Você é filho. Você é filho. E eu vou falar para você o que os discípulos disseram para Jesus. Jesus, então tá como filho, eu vou ganhar a direita ou a esquerda? Jesus está dizendo como pai do filho pródigo para nós. Você tem a minha casa, você tem a minha. Você tem a minha presença. É o que a gente fala. Está te faltando dinheiro, vai para o secreto. Você vai ver que o dinheiro não é nem perto da presença. Está te faltando marido, a palavra do Senhor diz: eu sou seu marido, filha. Seu marido está muito difícil. Deixa ele na mão de Jesus e vem se deleitar em mim. Aquela tentação está muito difícil. Faz como Jesus, resiste mais um pouco, porque daqui a pouco os anjos vão vir e vão te servir. A medida do reino, querido, é exatamente a medida que, em nome de Jesus, eu ia falar para ele, mas ele é um pouco pastor, é difícil, eu faço o quê? Profetizo. Falar: Maíra, não cai no na sua casa, tá, filho? Na medida que o pastor Fred estou profetizando na vida dele, eu creio nesse chamado que Deus tem para ele, para a casa dele, é a medida da vida para nós. Nós que estamos aqui, a igreja, família, salvação, a nossa medida é o mundo. Sabe? É tudo. São os nossos sonhos. É o nosso dinheiro, se Ele quiser. A nossa casa, o nosso carro. É tudo. E como aquela mulher que derramou um nardo, eu quero que conscientemente, você que entendeu que Deus está falando desde o começo do mundo. Isso não foi uma pregação minha, querido. Você já pôde perceber que isso foi a voz do Espírito Santo.
chamado. Eu trouxe um nardo, é um óleo de nardo, para você levar para sua casa e você entregar para Ele. Entregar tudo. Porque a nossa medida, ela é tudo. Eu não sei a medida de outras igrejas, eu não sei a medida de outras pessoas, mas eu sei que a nossa medida é como daquela vez. É tudo. Você que entendeu, eu quero te chamar. Nós começamos esse culto de joelho e nós vamos terminar de joelhos. Você que entendeu esse chamado, eu quero que você venha me altar. Eu quero que você se ajoelhe aqui. E nós vamos dizer, Senhor, estamos dispostos a participar de tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa nação. Thank you.
noite de sem cessar.